Ô, rapaz, rapaga, vamos lá. Cenário diferente hoje, né? Tô gravando aqui da sala, tá? Fica mais ereto, postura mais ereta. Não fico largado na cama, apesar que eu gosto de filosofar jogando na cama, meu largado, lá no triângulo, né? Aquela coisa zoada. É o que eu gosto mesmo, mas tudo bem, vamos falar aqui da mesa. Seguinte, falar sobre o quê? Falar sobre o Brexit, né? O tal do Brexit. Proposta Theresa May rejeitada e graças a Deus uma derrota histórica. Não pelo Brexit, tá? Do qual eu sou super a favor e eu já chego lá. Primeiramente, a proposta dela não é boa, tá? Não seria uma proposta boa, manteria a Grã-Bretanha praticamente escrava, né, de uma dívida muito forte com relação à União Europeia, né, o resto da União Europeia, e graças a Deus não deu certo. Tá? Agora, eu acho que é o seguinte, os ingleses, os britânicos, né, no caso, eles teriam que ter culhão e simplesmente pegar e falar, não, a gente tá saindo, acabou, azar, não vão pagar nada. Ah, mas estamos saindo, acabou, não vão pagar nada. Na base da porrada mesmo, pega e sai, acabou. Tá? Mas enfim, Theresa May teve a proposta dela rejeitada, só que a Theresa May, primeira-ministra britânica, ela entrou no lugar do James Cameron, o James Cameron era do Partido Conservador, ele renunciou, entrou a Theresa May do Partido dos Trabalhadores, ou seja, James Cameron de direita, Theresa May de esquerda, tá? Então praticamente um resumão aí da história, né? Agora, muito estranho, né? Você vê uma esquerdista, né, Theresa May, fazendo campanha favorável, campanha não, né? Mas tentando arrumar um projeto para sair, né, da União Europeia, né? Até porque foi feito um referendo no qual o Brexit felizmente ganhou, tá? E eu não vou falar aqui sobre atualidades sobre esse caso, eu recomendo que você veja o vídeo do Rafael Lima do Ideias Radicais. É um vídeo bastante atualizado sobre esse assunto, então eu recomendo que você assista-o. Eu vou deixar aqui no link da descrição, é bastante atualizado sobre esse assunto, e vai lá e veja, e nem perca muito tempo com outro vídeo dele, já é bem completo, bastante interessante, acho bem bacana, tá? Tal como o vídeo dele sobre a questão do desarmamento, acho bastante interessante. Bom, vamos lá então. Primeiramente, cara, foi feito um referendo no qual a Inglaterra, o Reino Unido, desculpa, né, eu tenho o costume de falar Inglaterra, o Reino Unido, né, que nada mais é do que a Inglaterra, somada à Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, tá? E aí você tem algumas ilhas ali que ficam entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha que é a ilha em si, né, e a Irlanda do Norte compõe o Reino Unido, tá certo? Então tá lá a Inglaterra ao sul da Muralha de Adriano, ao norte da Muralha de Adriano a Escócia, aí temos o País de Gales mais assim ao oeste, e mais ainda ao oeste temos a República da Irlanda, que não faz parte do Reino Unido, e a Irlanda do Norte para cima, que já compõe, então termina de compor o Reino Unido. É formado por esses 4 países, mais aí algumas ilhotinhas aí, sem muito destaque, né, na política internacional, política, economia, whatever. Mas, enfim, com relação ao Brexit, eu vou dar minha opinião aqui como libertário, até óbvio que eu sou totalmente a favor. Eu sou a favor de que você extermine a União Europeia como um todo. Por quê? Qualquer libertário que vem aqui para você e fale que ele não é um separatista, ele não é um libertário, tá certo? Então, qualquer libertário que seja contra, por exemplo, a separação, né, da Catalunha, por exemplo, ele não é libertário. Se o cara chega aqui e fala que é libertário, mas ele é contra, por exemplo, a separação de Kosovo, ele não é libertário. Tá? Então, o libertário tem que ser, sim, a favor do separatismo pleno. Por quê? Se você tem, no mínimo, um libertário, o que é um libertário? O libertário, no mínimo, na pior das hipóteses, ele é um minarquista. Ele não precisa ser necessariamente um anarcocapitalista, mas ele é um minarquista. Pelo menos um minarquista ele tem que ser, tá bom? Então, é o seguinte... Como minarquista, ele tem que ser necessariamente a favor da descentralização do poder. A partir do momento que você é a favor da centralização do poder, você não pode se dizer libertário ou coisa do tipo. Tá? Você pode ser, sei lá, um socialista, qualquer mais libertário, sob hipótese alguma você vai ser. Tá? Até liberal você pode ser, mas libertário não, nesse caso. Então, a verdade é a seguinte, quanto menores as unidades administrativas, a gente entende que menor é a centralização do poder, né? Por que eu digo isso? Pega a União Europeia, por exemplo. A União Europeia, para mim, nada mais é do que
uma renovação ao Império Romano 2.0 que visa controlar a Europa não militarmente, mas economicamente. Isso que é a União Europeia para mim. Você acaba com as fronteiras. E isso é uma filosofia um tanto quanto da esquerda, né? De você acabar com fronteiras e tal, porque o próprio John Lennon tem aquela música dele, Imagine, que o próprio John Lennon disse que é uma música, é o hino comunista, né? Ele próprio intitulou a música dele de hino comunista. Diz, imagine um mundo sem fronteiras. Tá, beleza, você acaba com as fronteiras do mundo, aí chega um George Soros da vida, vai lá e controla tudo, entendeu? E não por acaso tá lá o George Soros e, enfim, boa parte do clube de Bilderberg apoiando grupos anti-Brexit. Tá? Não por acaso estão injetando dinheiro em grupos anti-Brexit e parece que estão tendo lá o seu resultado. Tá? Porque, de acordo com pesquisa recente, eu não confio muito nessas pesquisas, né? Para mim elas são tanto quanto fake, mas tudo bem. Pesquisas dizem que tipo cerca de 58% dos britânicos são contra o Brexit, né? Estão contra o Brexit. O que me causa certa estranheza, já que teve um referendo no qual a maioria foi a favor, mas enfim, é tipo esse lance, né? Que nem o Brasil fez um referendo sobre desarmamento, a maioria optou pelo não desarmamento, e aí depois resolveram fazer uma pesquisa dizendo que não, a maioria é contra, é a favor do desarmamento. Então, sinceramente, desculpa, para mim essas pesquisas feitas por jornais são tanto quanto manipuladas, mas enfim, vamos que vamos. Com relação a ser contra ou não, eu já disse aqui o que eu penso de democracia. A democracia, para mim, é a ditadura da maioria. A democracia é um sistema tão falho que Aristóteles criticava a democracia há 300 anos antes de Cristo. Né? Apesar de ele reconhecer a democracia... Opa, tá caindo as coisas aqui. Apesar de ele reconhecer a democracia como uma forma de governo muito melhor, por exemplo, que a monarquia. E eu concordo com ele, com certeza é uma forma de governo bem menos ruim que a monarquia, no caso. Tá? Mas, enfim, voltando sobre o Brexit... imagina você um cidadão britânico, então você tem a vantagem, eu diria, de morar em um país parlamentarista, né? E dentro do parlamentarismo você tem um chefe de Estado e um chefe de governo que já dá uma quebrada, dá uma dividida no poder, então o poder ele já é bem descentralizado, aí você consegue esta descentralização de poder por intermédio de um sistema parlamentarista, que na minha concepção é bem menos ruim que o sistema presidencialista, tá? Ainda tem muitas falhas, mas tudo bem. E aí você tem esse governo parlamentarista e você consegue essa divisão de poder dentro do parlamentarismo interno do seu país, da sua nação no caso, só que você perde essa autonomia fazendo parte de um grupo que vamos convir aqui, cara. Quem vai controlar esse grupo? É claro que vai ter um líder deste grupo que vai ser muito mais influente que os demais, né? Por exemplo, você pega a Alemanha. A Alemanha, acredito eu, que seja o país mais economicamente avançado dentro da União Europeia. Então é óbvio que a voz da Alemanha vai ser muito mais forte, por exemplo, que a voz da Inglaterra. Tá? A França economicamente ela está mais evoluída. Eu não lembro agora como é que está o ranking, cara, dos países mais economicamente fortes, tá? Mas até pouco tempo a França era bem mais forte que a Inglaterra. A França está meio quebrada também, mas tudo bem. A Inglaterra, o Reino Unido, né? Tem o costume de confundir as coisas. Mas olha só, cara, para você ver como é ruim essa centralização, né? Tá aí, cara, olha só, eu tava procurando o exemplo, tá aí, o exemplo é a própria Grã-Bretanha, o próprio Reino Unido, né? Então, a partir do momento que você força a união entre Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, você simplesmente apaga os países menos influentes. Eu, para falar, por exemplo, o Reino Unido, eu falo Inglaterra. Por quê? Porque sobressai apenas o país mais forte. Seria totalmente diferente se a Escócia fosse separada da Inglaterra, se o País de Gales fosse separado da Inglaterra, se a Irlanda do Norte fosse separada da Inglaterra. Alguém lembra da Irlanda? Ninguém lembra que existe Irlanda do Norte, brother. Então, sinceramente, eu acho que você centralizar, você acabar com fronteiras, você unificar, você simplesmente faz com que o mais forte sobressaia ao mais fraco. Você acaba com a autonomia do país mais fraco. Então é por isso que eu acho uma palhaçada essa União Europeia, tá? E é claro que está lá o George Soros bonitão injetando fortunas em quem está contra a União Europeia, né? Ele apoia grupos anti-Brexit. Por que será? Será que não é porque para ele é muito mais fácil controlar uma grande porção de terra unificada e praticamente comandada por um único líder?
praticamente comandada por um único líder de destaque. O que é que esse cara faz? Ele vai lá e compra o líder de maior destaque. Tá? Da mesma forma que ele apoiou a campanha do Barack Obama, apoiou a campanha da Hillary Clinton. Não estou dizendo que o Trump aqui seja grande coisa, porque para mim é outro idiota, né? Um cara que quer construir um muro, cara. O cara quer construir um muro, brother. É tomar banho, cara. Muro com dinheiro que você rouba de imposto dos outros, né? Diga-se. Diga-se isso. Ah, mas a maioria concorda. Dane-se. Quem não concorda que se ferre. Prova que a democracia é um lixo, uma ditadura da maioria, né? Deixa eu só tirar aqui um aviso. Então é isso, cara. Eu sou totalmente contra a União Europeia, totalmente favorável ao Brexit, totalmente favorável também que a Escócia se separe da Inglaterra. Olha só o vício. A Escócia se separe do Reino Unido, que País de Gales se separe do Reino Unido, Irlanda se separe do Reino Unido. Depois eu sou a favor que Londres se separe da Inglaterra, Manchester se separe da Inglaterra, Liverpool se separe da Inglaterra. Cara, o Surrey se separe da Inglaterra, cara, eu sou totalmente a favor que tenha aí, então, um municipalismo libertário, por assim dizer, e depois eu sou a favor de um bairrismo libertário, depois eu sou a favor que a sua propriedade privada seja o seu país. Tá? Como libertário, com certeza eu sou a favor que você seja o seu país. Esse conceito de país que nós temos hoje nada mais é que uma imposição estatal, é uma imposição um tanto quanto autoritária, né? O Oppenheimer dizia que todo Estado nada mais é que um agressor que se sobrepõe a uma civilização gentil, né? E é verdade, é uma civilização que estava ali pacífica, chega lá um cara e fala, eu sou Estado, eu vou te controlar, acabou, você vai me pagar imposto. Então é isso, cara, é nada mais que isso. E é claro que a União Europeia nada mais é que unificação de tudo isso. Seria o Império Romano versão 2.0, no qual nós controlamos uma grande porção de terra economicamente e não militarmente. Hoje em dia, a guerra militar eu acredito que seja apenas uma ameaça entre países com cultura totalmente diferentes, né? Que é o caso, por exemplo, dos países cristãos contra os países islâmicos. Na verdade, mais os países islâmicos contra os países cristãos, porque geralmente eles que são mais malucos explodem tudo lá, né? Não que os cristãos não tenham culpa nenhuma, mas a gente sabe que o Islã é muito pior nesse ponto, pelo menos nesse quesito aí, tá certo? E outra coisa, cara, é impressionante, eu fico impressionado como a Europa tá esquerdizando pra caramba, né, cara? Tá lá o George Soros apoiando campanhas anti-Brexit e, cara, a Europa, boa parte da Europa comprando. Então eu não sei o que está acontecendo com a Europa, que ela está esquerdizando, parece que ela está desaprendendo, né? Enquanto que a América está meio que endireitando, que também não é uma grande coisa. Mas, enfim, a Europa está totalmente esquerdizando essa coisa. Você vai falar que você é a favor, por exemplo, da separação de determinada região, os caras te chamam de fascista, de insensível, como se isso fizesse qualquer sentido, cara. Insensível é você obrigar uma pessoa a bater continência para um país que ela não concorda em seguir. Isso é insensível, isso é antiético. Então, me desculpa, aí tá totalmente errado, né? E a Europa tá lá esquerdizando pra caramba, né? Com George Soros apoiando grupos LGBT, sabe-se lá, porque eu sinceramente duvido muito que o George Soros tenha uma empatia real com grupos LGBT. Eu duvido muito que os Rockefeller tenham uma empatia real com grupos abortistas. Eu duvido muito, cara, que a Ford Foundation tenha alguma empatia real, sei lá, cara, com feministas e coisas do tipo. Então, na moral, cara, essa galera tá usando aí esses grupos de esquerda como massa de manobra. Só para constar, eu não sou desses malucos aí de seguidor de Olavo de Carvalho que diz que o George Soros quer dominar o mundo, então ele quer instaurar um governo socialista globalista no mundo todo e para isso está usando partidos de esquerda para derrubar governos de direita, movimentos esquerdistas para derrubar governo direitista, tá aí o Brexit para isso, ele está apoiando as pessoas que são contra o Brexit porque as pessoas são de esquerda. Eu acho que isso daí é a teoria da conspiração das piores, né? Sem dúvida alguma, o cara quer dominar o mundo. Eu não precisa dominar o mundo, brother. Domina a economia do mundo. Eu acredito sim na nova ordem mundial econômica, não na nova ordem mundial propriamente dita da teoria da conspiração dos Illuminatis reptilianos do caramba 4, como eu já falei várias vezes por aqui. Aí eu já acho que é coisa de gente meio doente, né? Esse tipo de teoria. Mas é óbvio que ele quer controlar, sim, a economia da Europa a favor dele, isso daí é óbvio, e é por isso que ele apoia, claro, a União Europeia. Para ele, um grupo maior de terra controlado por poucas pessoas é muito mais fácil. Ele vai lá, compra poucas pessoas e beleza, controla boa parte da economia. Não necessariamente ele está fazendo isso, tá? Mas eu acredito sim que tem um grupo lá querendo realmente manipular a economia, e isso é fato. E aí, como você tem esses grupos de esquerda que são mais assim unificadores nesse caso, né? São mais coletivistas,
é óbvio que ele vai apoiar esses grupos de esquerda para realmente derrubar os governos de direita, tal, para controlar a economia, tá? Não é que ele quer controlar o mundo porque quer acabar com a moral cristã, porque acabando com a moral cristã, ele acaba com o capitalismo. O que capitalismo tem a ver com moral cristã? Sabe, os dois países mais capitalistas do mundo, Hong Kong e Singapura, são países de maioria budista, amigo. Cristão ali, acho que tem 13% em cada um deles, cara. O que a moral cristã tem a ver aí com capitalismo de livre mercado? Sinceramente, eu fico pensando aqui, é uma loucura total. Porém, acredito sim que tem esse grupo querendo controlar economicamente o mundo. Tá ali o George Soros fazendo lá a tarefa de casa dele, apoiando grupos esquerdistas, sendo um grupo anti-Brexit, um deles. Tá? Eu vou colocar aqui na descrição também link para uma matéria, né, se não me engano da BBC, eu não lembro agora, mas dizendo que o George Soros aí deu uma grana legal para um grupo, para uma ONG, se eu não me engano, que é anti-Brexit, né? Enfim, é isso, cara. Pensa bem antes de você apoiar, você ser contra o Brexit. Pensa bem antes de você chamar de fascista quem é separatista, tá? Cuidado. Pelo contrário, cara, fascista nada mais é que aquele que quer estatizar muito as coisas. A frase mais clássica de Benito Mussolini foi: tudo para o Estado, tudo do Estado, tudo pelo Estado, né? Eu não sei se foi necessariamente nessa ordem, mas nesse caso a ordem dos produtos, a ordem dos fatores não altera o produto final. Então é mais ou menos isso: tudo do Estado, tudo para o Estado, tudo pelo Estado, ou tudo pelo Estado, tudo do Estado, tudo para o Estado, whatever, tá? E você sendo contra o Brexit, você nada mais é do que um estatista. Logo, é muito mais provável que você seja o fascista, já que você é a favor que um grupo grande de terra seja controlado por poucas pessoas. Então, o fascista aí nesse caso seria você, tá? Então, é isso. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau.